de um líder sênior do Hamas para a BBC. E ele fala da posição do grupo sobre uma proposta de paz para Gaza que teria vindo do ex-presidente Trump. Sim, é uma fonte bem específica, né? Dá um ângulo direto da perspectiva deles naquele momento. Exato. E o nosso objetivo aqui é justamente entender, com base no que foi dito nessa entrevista, por que essa proposta enfrenta tanta resistência. Quais são os argumentos ali, o que essa conversa revela. Basicamente, o que o Hamas coloca como condição para sequer conversar sobre um acordo, né? Pelo menos segundo essa fonte. Isso. Então, vamos lá. Vamos explorar essa fonte. Olha, o ponto que salta logo de cara, que a BBC reporta, é a afirmação de que o plano, dificilmente será aceito. Já começa com uma rejeição forte. Total. E a razão principal que eles dão é uma percepção de desequilíbrio. O argumento é que a proposta, foi feita para favorecer Israel em quase tudo, ignorando o lado palestino. Uhum. Então a rejeição parece começar na própria base do plano, na premissa dele. E isso é fascinante, né? Porque a fonte destaca muito essa percepção inicial. Quer dizer, antes de discutir ponto por ponto, a ideia de que o plano já é parcial. Isso cria uma barreira enorme, política, psicológica. Sim. A entrevista sugere que, para o Hamas, essa sensação de desequilíbrio, contamina tudo. Torna muito difícil, talvez impossível, qualquer conversa construtiva. É como se a porta tivesse trancada, entende? Antes de ver o que tem dentro. Faz sentido. E isso meio que prepara o palco para as objeções mais específicas que a entrevista traz, né? Com certeza. E uma das primeiras, e talvez não seja surpresa, é a questão do desarmamento. A BBC indica que o plano exige isso, que o Hamas entregue as armas. E aí? Aí a recusa é total. Veemente, como você disse, e a justificativa que a fonte apresenta para essa recusa é bem central para entender a lógica deles ali. Que seria? Não é só manter arma por ter arma, sabe? Por poder militar. A fonte liga o desarmamento diretamente à capacidade de resistência e à proteção da população. Ah, entendi. Na visão que está ali na entrevista, abrir mão das armas seria aceitar uma vulnerabilidade total frente a Israel. É uma questão de sobrevivência mesmo e de dissuasão. Pelo menos é essa a narrativa que a entrevista passa. Quer dizer, não é uma discussão isolada sobre armas. Está ligada à segurança ou à falta dela, né? Exatamente. A fonte deixa claro que, para eles, as armas são uma garantia. Talvez a única que eles achem que tem, num cenário que eles veem como hostil, assimétrico. Perfeito. E essa questão do desarmamento como um ponto de bloqueio, isso não é raro em negociações de paz, né? Especialmente em conflitos assim tão longos. Imagino que não. A exigência de desarmar, ainda mais se é vista como unilateral ou sem garantias de segurança muito concretas e confiáveis do outro lado, geralmente é um nó difícil de desatar. Sim. E a entrevista basicamente sugere isso, sem uma mudança radical no equilíbrio de poder, nas garantias, entregar as armas é visto como uma capitulação estratégica. Não dá para aceitar. A narrativa é essa: resistência versus vulnerabilidade. Entregar as armas seria pender para a vulnerabilidade total, na ótica deles ali. E essa lógica de segurança, de vulnerabilidade, ela aparece em outros pontos também. Parece que sim. A entrevista menciona um segundo ponto de discordância forte. É a ideia de instalar uma força internacional de estabilização, a tal da ISF, lá em Gaza. Na força internacional. E como o Hamas vê isso, segundo a BBC? Olha, a perspectiva que a reportagem traz é de muita desconfiança, ceticismo profundo. A entrevista indica que o Hamas não vê a ISF como uma força neutra de paz. E sim como Uma potencial ocupação disfarçada. Essa expressão, ocupação disfarçada, é muito forte, né? Revela o medo de que essa força, mesmo com o mandato de paz, acabe servindo para consolidar um controle externo sobre Gaza. Entendi. Minando a soberania palestina ou, pior ainda, agindo a favor dos interesses de Israel. Então, tropas internacionais que talvez pudessem ser vistas como uma garantia que são vistas como
ameaça à autonomia, é isso? Pelo que a entrevista dá a entender, sim. A desconfiança com intervenção externa parece ser muito alta ali. A fonte sugere que a população local veria essa força não como protetora, mas como mais uma camada de controle estrangeiro. Que poderia até gerar mais instabilidade, né? Pois é, poderia gerar rejeição popular, minar a própria missão da ISF. E se a gente conectar isso com a percepção inicial, aquela de que o plano é pró-Israel, Ah, claro. a ISF poderia ser vista como um instrumento para aplicar esse plano enviesado. A preocupação parece ser menos com a nacionalidade das tropas, sabe? E mais com a agenda que elas poderiam, na prática, servir. Entendi perfeitamente. E isso nos leva, acho, ao coração da questão, que a entrevista também menciona. O representante do Hamas, segundo a BBC, diz que o plano falha justamente por não tocar no que eles consideram as questões centrais. Os pilares, né? Sim, os pilares para uma solução duradoura na visão deles. E quais seriam esses pilares de acordo com a fonte? A entrevista foca em 3 pontos principais, sob a ótica do Hamas. Primeiro, o reconhecimento claro dos direitos territoriais palestinos. Ok. Segundo, a garantia de soberania política real, efetiva. E terceiro, o fim das restrições impostas por Israel, aquelas que afetam o dia a dia, a economia, a liberdade de ir e vir em Gaza. Direitos territoriais, soberania e fim das restrições. Isso. Para o Hamas, conforme o relato, qualquer plano que não encare essas questões de frente está fadado ao fracasso, porque ignora as causas profundas do conflito do ponto de vista palestino que eles representam ali. E a ausência desses elementos no tal plano do Trump seria, então, o fator decisivo para essa rejeição total que a entrevista descreve? Só que a fonte sugere fortemente. Pensa bem. Território, soberania, liberdade. Isso é a base da autodeterminação, da dignidade para qualquer povo, né? Sim, claro. Então, quando um plano de paz, na percepção de uma das partes, passa longe desses temas ou trata eles como algo secundário, insuficiente, ele acaba sendo visto como superficial ou até mal intencionado. Entendi. A entrevista indica que, para o Hamas, essa ausência é a prova final de que o plano é desequilibrado e unilateral, que serve só aos interesses de Israel e não oferece nada de concreto, de viável para os palestinos. A rejeição não seria só a pontos específicos, mas a filosofia toda do plano, que não reconheceria as aspirações fundamentais deles. Analisando assim, parece que tem uma linha conectando tudo, né? A percepção de parcialidade lá do início, ela meio que colora a interpretação de cada ponto. O desarmamento, a força internacional. Sem dúvida. A entrevista descreve uma visão onde a proposta toda é filtrada por essa lente. Uma lente de desconfiança, de defesa de interesses que eles sentem que estão ameaçados ou simplesmente ignorados. Faz sentido. O desarmamento é inaceitável porque, para eles, comprometeria a resistência numa situação que eles veem como ocupação ou cerco.